Olá a todos, boa tarde. É um prazer imenso receber Ângela Rodrigues Medeiros aqui com a gente. Na verdade, o nome todo, né? Ângela Maria Rodrigues Medeiros, mais conhecida como Ângela Rodrigues. Ângela tem muita coisa para nos contar. É escritora, está lançando um livro no Rio de Janeiro e também em Lisboa, sobre toda uma trajetória de superação, que ela vai falar isso para a gente, e fora todo o trabalho que a Ângela também faz no seu dia a dia, na sua vida, e nada melhor do que ela para falar tudo isso para a gente. E nessa sequência, né, onde nós, a Infinita, escolheu algumas mulheres para serem homenageadas, tem muitas mulheres, a gente gostaria de homenagear todas. Eu estava falando aqui nos bastidores que o ideal seria ter 365 dias desses encontros, mas na nossa rotina não é possível. Mas a gente escolheu algumas mulheres no Brasil e em Portugal para que a gente pudesse dar voz a várias temáticas. E, Ângela, muito obrigada pela tua presença. É um prazer imenso estar com você, ter te conhecido. Eu tenho aprendido muito, a minha admiração e o meu carinho. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho todo de nós somos arquitetas de nós mesmos. Então, como você disse, é uma frase de Buda e que envolve muita coisa além disso tudo. É um prazer enorme estar aqui na Infinita com você, Adriana Marim, que tem se dedicado assim enormemente né, a esse livro, né? E como é uma história de vida, eu várias vezes pedi para segurar o livro, porque tinha mais coisas e mais coisas e mais coisas. Então, e agora ele está tá fechadinho e a gente está passando para as novas etapas. Então, o que aconteceu é que há 5 anos e pouco atrás eu estava até em Lisboa, que é uma cidade do nosso coração, mim e do Dalma. A gente tem um amor muito especial. Meu bisavô era português, né? Então tem toda essa história, né? Então, e eu passei por um grande susto, né? Passei por e eu tive que voltar às pressas no dia na madrugada do dia 1º de janeiro para o Rio, porque eu estava com dores absurdas na coluna. Apesar de ter tido o cuidado 6 meses antes de fazer reeducação alimentar, eu fui para todos os exames, fui para osteopatia, reeducação alimentar, pilates e tal, tudo para que eu pudesse estar bem, né? Levei um kit, fomos primeiro para Londres, para depois ir para Portugal, e eu não consegui mais andar. Chegou um momento que as dores eram insuportáveis. Eu tive aí no hospital acabou sendo só uma injeção para aliviar, mas eu tive que voltar. Na realidade, o que foi diagnosticado, eu tive que fazer um enxerto de duas vértebras minhas que estavam completamente esfareladas. Então, o diagnóstico foi de mieloma múltiplo, que eu não tinha a menor ideia do que e foi assim, o próprio ortopedista pediu me permitiu, eu permiti que ele pudesse fazer a biópsia, né? E chegou o momento que o Dalmo foi buscar o resultado da biópsia e nada de chegar, né? Nada de chegar, nada de chegar. E aí, quando ele chegou, eu vi a carinha dele de assustado, né, e tal. E aí eu uso uma frase que a minha filha sempre fala, a caçula, que é uma frase com ponto final, que é a única coisa que eu quero saber se é sim ou não. Então, eu acho que nesse momento eu já estava encarando o que eu teria que passar pela frente e que eu não iria dar foco na doença, e sim
no que eu poderia estar me curando. E aí essa frase do Buda, né, que nós somos arquitetos da nossa própria cura, né, eu nem conhecia essa frase, mas eu acho que ela cabe muito bem na minha situação. Então, assim, além de dores assim absurdas, eu combinei com a minha hematologista, né, que ela ficaria responsável pelo o meu sangue, porque ela não me orientou para nenhum outro especialista, né? Então, eu fui atrás. Eu falei, então tá, você cuida do meu sangue, eu cuido do resto e tal. E isso daí ocupou a minha cabeça, mas antes disso, nos primeiros dias, realmente foi uma situação muito, muito triste. Assim, eu me abati, não deu. Eu realmente sabia que eu era responsável por tudo que estava acontecendo comigo. Eu tinha consciência disso. E é muito triste depois que a gente está fazendo o que acha que está certo e cai em si e vê que eu estava indo por um caminho totalmente errado, né, ou diferente e tal. Então, assim, e foi através... E o Dalmo ficou desesperado de me ver o estado, né, de depressão total. Eu não tinha, eu estava no trabalho, eu estava com clientes, com minha vida, né, bombando, e eu tive que parar. E eu acho que a doença, ela é que nos ajuda a parar. Infelizmente, é uma das formas da gente poder parar e poder resgatar o que não deu certo, o que aconteceu e tal. Então, eu busquei terapia, fisioterapia, várias terapias corporais, mas assim, eu precisei que a minha hematologista desse recados muito sérios, que eu não poderia estar tomando nada que não fosse por prescrição dela, eu não poderia ter acesso a nenhuma erva, nenhuma folha, nenhum grão, nenhuma água de qualquer coisa que eu não teria. Isso causaria uma situação bem difícil de se resgatar, né? Então, eu recebi, o Dalmo me passou um livro que o Milton tinha dado para ele, e ali do Simbaba, né? E eu ali, é como se eu me conectasse na mesma hora com tudo que eu aprendi. Eu trabalho com pessoas, eu sou coach, né, de vida, de pessoas, de grupos, eu adoro estar com pessoas, e ali eu sempre passava muito essas mensagens. E aí foi Simbaba que teve que me passar, ou eu fui atrás para resgatar essa vontade de viver e tal. Então, o livro é sobre tudo que eu passei, né? Mas assim, de como eu passei né, esse tempo, que as pessoas ficaram impressionadas. Para mim, eu percebi o seguinte, que eu não teria mais... O futuro não existe. O futuro não existe. O passado, eu não posso ficar nele, porque senão a gente não sai do lugar, não é isso? Então, ou eu entrava no meu presente aqui para conseguir entender tudo o que não estava legal, né? Essas amarras todas, as questões né, de luta de poder, não é? Não, eu estou certo e tal. E aí a minha coluna me mostrou, né? Quer dizer, eu arqueei, eu perdi literalmente 12 centímetros. Eu estou mais baixa e eu só me dei conta na hora que eu abracei uma amiga muito querida, que é a Inês, e nós somos do mesmo tamanho, né, e tal, e eu estava batendo aqui, né? Então, foi um susto, né, muito grande, e eu percebi também que eu tinha
isso eu falo no livro, eu recebi vários sinais de alerta que eu estava entrando pelo cano. Mas a gente não para escutar, para entender o que estava sendo dito. Então, assim, eu resolvi, eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz, foi entrar no momento presente. Então, assim, eu fui buscar em letras de música, em expressões que eu ouvia na televisão e tal, é o que temos para hoje, aí eu transformei o que temos para agora, para este minuto e tal. Então, a vida, ela só acontece nesse momento que a gente está respirando. Não tem vida antes ou depois. A gente realmente... E depois eu resolvi me incluir no universo. Então, assim, eu faço parte do universo, não tem como a gente dissociar nada. E aí foi muito incrível, porque eu tive que passar por ressonâncias magnéticas de 1h20. Eu faço isso há 5 anos, e são 2 vezes por ano. De 6 em 6 meses eu tenho que repetir. Eu não conseguia nem colocar a mão, o Dalmo passou vários vexames comigo, botar a mão ali dentro, né? Isso antes, né? Para ver a minha coluna, eu nunca tinha feito. Eu não me permitia fazer de maneira nenhuma. Por quê? Porque na minha cabeça eu me imaginava ali dentro daquele buraco e aí pensava, poxa, se pegar fogo nesse lugar, quem é que vai lembrar de mim? Eu estou toda amarrada aqui. Então, assim, isso mostra, eu parei para pensar o quanto que esses pensamentos ruins, entendeu? Que a gente coloca, né? E fica ali fechado nisso, nos impede de ser feliz, de poder acabar, né, se curar e tal. Então, eu vi que eu não tinha outra saída. Ou eu fazia, ou eu não fazia, porque ninguém ia saber o que estava acontecendo dentro de mim. Então, assim, como eu trabalho há mais de 30 anos com programação neurolinguística, né, sou Master Practitioner, então eu tenho que aproveitar o que eu já conheço a meu benefício. Então, foi incrível, porque eu entrei lá na ressonância, é uma situação bastante desconfortável, como se a gente estivesse com uma armadura inteira, com placas de ferro, eu não tinha como mexer nem o olho ali. Então, assim, quando eu entrei ali, né, eu me imaginei na praia, que para mim é assim, em Guarajuba, com os peixinhos ali, eu deitada ali aquela água ali morna, né, assim, gostosa, fresquinha, e com os peixinhos assim. E aí eu comecei a buscar lugares que me dessem uma sensação de eu estar muito bem. Então, entrar na catedral ali de Barcelona é alguma coisa divina. Então, eu me senti ali, me senti em Notre Dame, eu fui buscar campos bonitos que eu conheço, que me dão, principalmente a praia, né, e tal. Então, isso eu acho que é importante que a gente possa estar fazendo a distinção de eu quero ficar na sobrevivência, responsabilizar o mundo. Por que Deus fez isso? Por que sou eu? Por que a minha família... Não, assim, a gente só muda olhando para dentro. Não existe a menor possibilidade da gente se espelhar em outra pessoa nem nada. E a gente vai ter que buscar as nossas questões. Não sei se eu estou falando muito. Não, você está falando muito apropriado e é muito importante, Ângela, porque assim, a gente nunca quer pensar que isso pode acontecer com a gente, né? Enquanto a gente está nesse ritmo de vida, aproveitando os momentos da vida
e sempre presos ao passado, nas nossas lembranças do passado, dizendo assim, isso aqui eu vou deixar para amanhã, porque amanhã eu tenho tempo, e a gente se depara, e a vida dá esses sinais. E é muito engraçado que a vida tem me dado muitos sinais. E a gente vai levando e dizendo assim, não, isso aqui é só uma dorzinha aqui, isso aqui é só um momento aqui, depois passa. E chega uma hora que ela fala assim, não, peraí, você tem que parar, você tem que mudar seu caminho. E o que eu acho mais importante nessa sua trajetória, e por isso que eu te admiro tanto, que você optou por você. Você optou pela tua... eu não sou uma coitadinha, isso está sendo... aconteceu por minha causa, toda essa trajetória, claro que cada um tem seu aprendizado pessoal, mas que você escolheu um outro caminho. E é isso que no livro, e que eu acho que é muito importante para todas as pessoas, principalmente depois de a gente ter passado por uma pandemia, das pessoas começarem a perceber que tudo é causado por nós mesmos e que a cura depende da gente, não é do remédio, não é do médico, claro que eles têm papel fundamental num tratamento desse nível, mas se a gente não tiver aquele pensamento de que depende de mim, não depende do outro, em vários setores da vida, ninguém cura, ninguém se cura, ninguém caminha, ninguém anda. Então, quando você chegou com a sua história e a gente foi lendo o livro, é um livro muito difícil, porque eu, no seu lugar, eu acho que eu não conseguiria ter sintetizado tanto, tirado tantas coisas, porque a gente quer realmente fazer essa catarse, a gente quer realmente contar essa história toda, é uma ebulição, né, de histórias e de momentos e de sentimentos, e você teve um momento muito apropriado da nossa parte, assim, não teve problema nenhum, essa espera, essas revisões, porque o livro tinha que ficar exatamente como ele está. E claro que dá vontade de continuar, então vai ficar para uma próxima história e um segundo livro. Mas, assim, eu acho que você fechou aquele ciclo, e era muito importante, né, mentalmente, por toda a força de energia, de pensamento, que você despendeu durante esse período, você ter colocado aquilo no papel. Para você, como até um tratamento mesmo, mas principalmente para nós. Eu, como leitora, que preciso ler o que você escreveu, preciso colocar muita coisa do que está lá na prática da minha vida, como editora, que foi um prazer imenso, claro, tem que agradecer muito aos caminhos que nos chegaram até aqui, né? A sua prima, a de Andréia, enfim, foram vários caminhos e contextos, porque eu acho que nada no universo acontece por acaso. E coincidiu de você terminar uma caminhada em Lisboa, passar por toda uma trajetória que era necessário. Estou voltando, estou voltando. Exato, teu crescimento pessoal, espiritual, como mulher, e agora você regressar para celebrar esse tempo com o livro aqui em Lisboa também. Então, eu fico muito, muito feliz de fazer parte dessa trajetória, dessa construção. E vai ser uma festa lindíssima aí no Rio. Eu estou doida para pegar um avião para estar com vocês. Estou muito grata também. E eu acho que essa história, você lidar com isso, com a alegria, com a força, e é muito interessante, porque você dava força para as outras pessoas e você não estava sustentando a sua própria força. A vida teve que, de repente, te parar, te colocar abaixo para dizer assim, olha, agora você vai se reerguer, não vai reerguer os outros, não, agora é a tua vez. E isso é muito importante, e é muito gratificante a gente estar nesse lado, lendo essas páginas do livro e dizendo assim, peraí, eu também sou uma Ângela. E por isso que a gente, quem deu a ideia de colocar a primeira parte do livro sobre toda essa situação, né, e que eu posso estar ajudando a outras pessoas, mas assim, o que eu achei também interessante nessa minha caminhada é que eu já estava escrevendo um livro desde que eu voltei para o Rio, né, em 2002, eu já estava escrevendo um livro da minha vida. Eu queria compreender a minha história de vida, porque eu tenho assim um amor ao Joseph Campbell, assim, por conta de toda a jornada, não é, do herói e tudo, como é que ele trabalha nesse sentido. E eu percebi
já nessa situação, né, com mieloma múltiplo, que eu estava passando por uma jornada de herói. E a jornada do herói sai de uma situação inocente para que a gente possa estar entendendo, né, quais as dificuldades e saindo do outro lado muito melhor do que entrou. Então, assim, eu percebi que desde o meu nascimento até os 9 anos, dos 9 aos 16, esses ciclos todos, eu fui atrás, não foi agora, mas assim, eu fui atrás de trabalhar o que eu precisava para depois aprender e chegar até esse momento. Então, isso foi muito importante para mim. E também outra coisa importante foi que, sem haver nenhuma interferência minha, várias pessoas começaram a me telefonar, né, entrar em contato comigo, e outras mandando, pessoas que eu não conhecia, né, e que queriam saber o que eu estava fazendo para estar tão bem. Tal. Então, por exemplo, teve uma pessoa, até no ano passado, que estava exatamente há 1 ano, que tinha feito uma cirurgia, né, tirado um câncer do seio, e depois ela estava bem nos últimos 5 anos, e no ano passado voltou, e ela estava com metástase. E ela me ligou, né, sem conhecê-la, mas querendo saber o que eu estava fazendo, né, para estar superando tudo isso. E aí eu perguntei, mas vem cá, na tua cabeça, o que representa, né, esse câncer que você tem? Representa muita coisa, porque na minha família ninguém morreu de câncer. E eu falei, o que isso significa para você? Né? Aí ela falou, então, porque eu vou ser a primeira a ter câncer. Eu falei, olha, isso é uma escolha sua, porque, na realidade, se você me perguntar sobre a minha família, 90% das pessoas da minha família morreram de câncer. E eu resolvi ficar por aqui. Como diz a minha hematologista, no prefácio, ela fala, Ângela, com câncer ou sem câncer, ela continua a vida dela numa boa e tal. Então, assim, foram muitas pessoas do Canadá, do Acre, de São Paulo, de outros lugares, assim, surpreendentemente chegaram até a mim como se eu fosse, e não é nada de especial, não estou fazendo absolutamente nada de especial. Eu estou voltada para o momento presente, para as coisas que me dão prazer, né? Eu nunca parei para agradecer todo dia de estar viva, de estar aqui, de estar com meu marido, com minhas filhas, com todo mundo, entendeu? O que vai acontecer amanhã, entendeu? Não sei, não me interessa. Mas, assim, voltar para questões, por exemplo, como vários... eu fui atrás de nomes importantes, expressivos, na biologia, na pesquisa, não é, de cientistas, PhDs, para me ajudar a sair, porque voltou 2 anos atrás, voltou, eu fiquei num período muito bom, né, considerado excelente, depois do autotransplante que eu fiz, não é? E aí eu realmente caí de novo, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu fui atrás de filmes que eu já conhecia, como Rio e Quem Somos Nós e tal, e mergulhei no Joe Dispenza, que é uma figura, né, no Greg Braden, entendeu? No Lipton. Então, são pessoas que estão trazendo um conhecimento real de que realmente a gente pode sair dessa. Então, assim, se a gente tem, como Joe Dispenza fala, nós temos de 60 a 70 mil pensamentos dia, entendeu? Isso é uma loucura, mas, infelizmente, 90% desses pensamentos são os mesmos de ontem, de anteontem, darará. Então, se você quer mudar, a gente vai ter que pensar outras coisas, ter outras crenças,
né, mais positivas que nos levem à saúde. Então, assim, a minha hematologista me pediu para fazer transfusão, não sei o quê, logo né, nessa volta, não é? E aí ela falou, olha, daqui a 3 meses a gente vai fazer um novo hemograma completíssimo para ver como é que você está. Eu falei, tá legal, então químio de novo e tal. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu daqui a 3 meses eu vou estar zerada. E eu zerei, mandei para o Facebook, todo mundo. E eu já zerei 3 vezes eu já zerei. E assim, essa relação com ela também, né? Tem o fato lá, quando eu cheguei no hospital para fazer o autotransplante, que eu não tinha ideia do que era medula óssea, nem sangue, nem nada, né? Não tinha ideia. E ela, quando ela chegou, ela me falou, Ângela, você, por favor, não tenha febre, nem nenhuma infecção, porque em vez de você ficar 20 dias, você vai ficar, às vezes, 2 meses, 3 meses e tal, né? Entendeu? E aí eu falei, olha para a minha cara e vê se eu tenho cara de ficar além dos 20 dias. Então, assim, eu acreditava, e eu fui ver na minha história que eu era muito assim mesmo, muito metida, né, nesse aspecto, entendeu? Então, assim, agora, dificuldades passei espirituais, para dizer a verdade. Então, aqui, eu tive que fazer, porque as pessoas realmente me insistiram muito para que eu fizesse as constelações, não, eu fiz milhares de constelações, me ajudou muito, mas foi como é o nome? Cirurgias espirituais, né? Então, tudo bem, a primeira foi ótima, fiz tudo o que me pediram e tal. A última foi com o avô, né? Que é o doutor Alexandre Stockler, aqui por um centro aqui do Rio, não é? E, por acaso, é avô de uma grande amiga minha, de colégio e tal. E aí eles pediram uma série de exigências. E aí eu fiz até a página 5, né? Porque eles queriam que eu fechasse a luz e que eu ficasse sozinha no quarto, com porta fechada, tudo escuro. Aí eu conversei com o doutor Stockler, olha, é um prazer enorme ter. Então, eu conversei com o espírito dele, entendeu? Claro que eu não estava vendo, mas eu estava imaginando ele ali, com todo o potencial dele para me ajudar. Mas, olha, a porta teria que ficar aberta, porque se ele por acaso aparecesse ou qualquer outro, eu não tinha condições físicas de me levantar para poder sair dali. E aí eu falei, olha, meu marido está ali vai ficar aqui de luz acesa no corredor para qualquer eventualidade. Então, assim, tudo isso me ajudou e hoje eu me sinto muito feliz, muito mais do que eu estava. Ninguém pode imaginar isso, mas é verdade. Que é um processo de superação, né? Então, é como se você tivesse ganho uma maratona, assim, olha, lutei, sofri, e agora eu consegui a medalha. Então, é todo um processo, né? Eu acho que a vida é isso. E todas essas coisas que acontecem é para nos tornarmos mais sensíveis à vida. E nós somos muito mais energia do que matéria. E quando a gente chega aqui, a gente esquece disso. Então, a gente trata a nossa energia com total ignorância, né? A gente ignora totalmente o nosso ser luz, o nosso ser energético, e fica tão preso nos pequenos detalhes da matéria que aí, de repente, tem que acontecer essas coisas para dizer assim, olha, peraí, que você tem muito mais aí dentro do que você imagina. E a gente vê, quer dizer, o próprio Einstein fala que nós temos 2/3 de energia e 1 de matéria. Então, assim, a matéria acaba, mas 2/3 nossos fazem parte desse universo. A gente não tem separação. E eu acho que, infelizmente, a gente ainda está vivendo uma luta de poder, né, de quem está com a razão. Isso realmente foi o maior investimento que eu fiz.
de verdade. Então, assim, eu tinha questões importantes com a minha mãe, importantes com meu pai, que não tinham sido resolvidas, com a minha irmã, assim, querida do coração, que eu perdi também em 2012 e tal. Então, assim, várias questões com pessoas que a gente vai levando pela vida e isso vai carcomendo, é o câncer, né? Que vai carcomendo ali a gente a gente fica com peso, não é? E muitas mágoas, muitos ressentimentos, muita culpa e tal, para lá, para cá, né? E tal. Então, assim, a gente ter a primeira oportunidade, eu conversei com o meu câncer, eu falei, olha, eu te agradeço, porque você está me trazendo aspectos que eu precisava já há muito tempo ter resolvido e ter me harmonizado, né, com a vida, e eu não fiz. E eu abri a minha como é que se fala? As minhas defesas, né? Eu abri as minhas defesas para ficar lutando por outras coisas e não cuidei de mim. Então, como eu te agradeço, agora eu não preciso mais, tá? Eu te agradeço. E assim, como eu falei, esses grandes nomes que a gente que eu descobri, né? Eles trazem formas espetaculares que as pessoas, da mesma maneira como eu fiquei lá na ressonância, né? Tem pessoas que ficam imaginando, porque realidade e fantasia, o cérebro ele não processa isso, é a mesma coisa. Então, se você, ao invés de ficar voltado para a realidade, isso está te sofrendo, vai para a imaginação. Então, pessoas que se curaram, tá? Imaginando que o câncer eram os peixinhos e o tubarão era a saúde, comendo todos aqueles peixinhos e tal. E isto, olha aqui, arrepia, é verdade. E eu fiz isso vendo um vídeo postado na China, se eu não me engano, era onde uma pessoa tirou ali o seu câncer no útero com os sons dos monges, de 3 monges. Eu fiz isso e 3 vezes eu consegui essa proeza. Para mim também é uma coisa diferente, né? Não, e é muito interessante, Angela, isso tudo que você está trazendo, porque a gente nem imagina, né? Tem coisas que só quando acontecem com a gente que a gente vai tomar conhecimento, a gente vai ter contato com essas coisas todas que a gente, no nosso dia a dia, passa distante. Às vezes, se tivessem te dado um vídeo para você assistir em outra época da sua vida, você, depois em outro momento eu vejo, porque agora eu não tenho tempo, né? Então, é nessas horas que a vida nos para que a gente possa realmente voltar à nossa essência, corrigir o que tá nos fazendo mal, e a gente carrega tanto peso. Tem horas que a gente está com dor no ombro, dor nas costas, e dizer assim, por que eu estou carregando tanto peso? E o peso está aqui, né? Que depois se transforma em doença, porque é a única forma do corpo mostrar que aquilo dali já está pesado demais na cabeça, na energia, então vem para a matéria. Então, saber transcender, mudar tudo isso nessa forma tão fantástica como você escreveu o livro e nessa forma que você se coloca diante da vida, é muito importante para todo mundo que está nos ouvindo, e mesmo que seja 5, 10, 15 ou 20 pessoas, já está fazendo a diferença e já está valendo muito. Primeiro por você e segundo para quem está ao seu redor, né? Começando da família, os amigos e nós, porque eu acho que é isso que a gente está aqui nesse mundo, é para isso, é para um aprender com o outro e para nós aprendermos principalmente com nós mesmos. Se a gente não se conhecer, se a gente não se curar, nada no universo vai poder fazer pela gente. E se você depois quiser me dar os links e tudo, eu coloco aqui na descrição do vídeo, né, o que você achar que é interessante, que possa outras pessoas também quererem saber, assistir, nome de livro, alguma coisa, se quiser, depois eu boto aqui na descrição.
mas eu acho que o essencial é isso, essa tua mensagem, esse livro ele veio muito no momento certo, na hora certa. Eu fico muito contente de te ver com essa força, e quando você diz zerei 3 vezes, eu fico olhando assim, caramba, eu estou precisando zerar de alguma forma, e eu e tantas mulheres que eu convivo, né, trocando essas conversas virtuais e presenciais também. Aqui em Portugal, eu trouxe o Mulherio das Letras de Portugal, nós fizemos na pandemia 4 dias de live com 300 mulheres. Uau. Então, você não imagina, nos bastidores, histórias como a sua, muito maiores, muito piores, e muita gente se arrastando mesmo para depressão, porque tem problema de menopausa ou porque está com uma dorzinha aqui, doenças que não são nem perto do que você teve que viver, e se jogam para depressão e começam a tomar remédios para se sentir melhores, aí tomam remédio para ficar mais forte, depois toma remédio para dormir e vira um ciclo vicioso. Então, é muito importante a gente estar aqui trocando isso, você contando essas coisas todas, porque também é uma forma da gente se olhar para dentro e dizer assim, peraí, as coisas estão tão complicadas, mas vamos seguir em frente, porque é agora, o amanhã não existe, nunca existiu o amanhã. Né? A gente tem essa mania de esperar pelo amanhã, mas o amanhã, na verdade, ele não existe, a gente está sempre vivendo hoje. E com as roupas e com as cargas do passado. Né? E eu vejo muito as pessoas responsabilizando o pai, porque meu pai não deu isso, porque minha mãe não deu isso, porque a vida não me presenciou, não me trouxe entendeu? Então, assim, enquanto a gente coloca isso no outro, ou em Deus, ou na vida e tal, a nossa vida não anda, porque quem muda é a gente. Então, se você quer mudar o mundo, comece por você. Então, assim, olha para dentro, vê o que... Olha, tem um livro que é maravilhoso, já tenho mais de 30 anos, que é A Doença como Caminho. Né? Então, eles descrevem exatamente quais são, tem mais 2 ou 3 deles, dos autores, mas eles descrevem exatamente onde a doença está e que perguntas a gente precisa saber para que a gente possa buscar a saúde. Então, se é na coluna, o que me fez envergar? Então, eu estava muito onipotente, eu precisava estar ali mais voltada, né? Compreender também as dificuldades dos outros e tal. Então, assim, cada órgão nosso tem uma razão de ser e é responsável pelas emoções que estão ligadas a ele especificamente. Então, se a gente tem essa possibilidade de se perguntar, em vez de colocar para fora, ou virar, como você falou, com os remédios e tal, quer dizer, não, vale a pena? Se não estiver valendo, olha para dentro e procura. Né? Hoje, na internet, é fácil a gente poder estar descobrindo essas coisas todas. Né? Viu? Exatamente. E eu fico muito contente de te ver com essa energia, assim, sempre se renovando, e eu acho que a nossa trajetória da existência é isso. Eu sempre falo muito, eu comparo muito com a natureza. Eu acho que nós somos muito reflexo do que acontece. Um dia é dia de sol, um dia de chuva, um dia está nublado, então é o momento da gente se recolher, tem um momento de calar, tem um momento da gente se distanciar, tem um momento de florir, tem um momento de vir, né, ensolarar. Então, eu acho que é isso, e a doença ela faz isso também. E esse teu exemplo, essa tua trajetória, o seu livro, ele traz isso muito para a gente, né? O que a gente está fazendo com a nossa vida, principalmente nós mulheres que queremos abraçar o mundo para provar que nós somos melhores que os homens, que nós somos mais fortes que os homens, a gente não precisa provar nada. Né? E com essa coisa do Dia Internacional da Mulher, eu sempre contesto essas datas, porque eu acho que não é um dia, são todos os dias. A vida não é feita de um dia. Então, a nossa luta é permanente, ela é constante. Mas como foi instituído, aí a gente que está aqui nessas ferramentas, a gente aproveita para dar essa expansão, porque também não tem como a gente vivenciar esses encontros todos os dias. Mas eu acho que é isso,
Não é para celebrar, não é para mostrar que precisamos lutar, nós já somos. Nós somos seres, independente de mulher ou de homem, nós somos seres que estão aqui nesse planeta para aprender, principalmente com nós mesmos. E a gente esquece disso, a gente vai crescendo, a gente vai pegando um monte de bagagens e a gente esquece que o principal somos nós. Né? E mais uma coisinha que eu me lembrei aqui agora, que como as pessoas reagem a essa situação, né, minha, né? Elas sofreram muito mais, provavelmente, do que eu, tá? Porque eu já sabia o que eu queria e como é que as coisas... E acabou sendo o início do livro, né? O diálogo com a minha neta, que tem 9 anos, é uma graça de pessoa, a Clara, que ela, em outubro, assim, sem mais nem menos, chegou para mim e falou: vovó, você não ia morrer? Entendeu? Eu falei: eu ia, entendeu? Mas só que agora eu resolvi ficar mais um pouco por aqui. Então, assim, eles vinham para cá, entendeu? E como se eles sabiam, vovó. Eu falava: olha, agora eu tenho que levantar, porque eu brinco muito, a gente faz um monte de casinhas aqui com papelão, essas coisas todas. E eles ficam excitadíssimos comigo. Mas chegava uma hora que eu precisava esticar a minha coluna. Então, eles falavam: ah, não, vovó, então vai lá esticar a sua coluna. Então, já entendi, a criança é mais fácil, né, de estar lidando, porque o adulto se coloca no meu lugar e não precisa, né, porque eu dou conta, né, de mim. É claro que esse aconchego sempre é muito bom. Na verdade, a gente tem medo, né, e a gente não sabe lidar com o medo da perda. Aliás, exatamente, quando a pessoa está passando por determinada situação tão grave como você passou, você lá dentro, você sabia onde você podia ir, onde você podia chegar e qual era a tua força. Só que quem está à volta só tem um sentimento, o medo da perda. Então, é muito difícil para nós, né, no concreto, a gente lidar com essas situações. Né? E, na maioria das vezes, quando as situações são bem-sucedidas, como no seu caso, é uma lição de vida também, porque a gente não tem que ter medo. A vida, ela mesma, ela vai nos fortalecendo, ela vai nos conduzindo, porque a gente não tem nada a perder, nós somos energia, então a lembrança, o amor, ele está conectado, não se perde. Mas a gente tem esse medo da matéria, a gente é tão apegado ainda, né? Até porque se a gente não tivesse essa consciência ainda tão pequena, a gente não estaria aqui no planeta Terra vivendo tudo isso, a gente já teria num local, eu acho que mais tranquilo, mais leve. Mas é tudo um aprendizado, e eu fico muito feliz, Ângela. Esse seu livro, assim, fantástico. A sua neta é uma... Quando eu li aquela frase, eu já ri, assim, eu falei assim, gente, que menina fofa. Naquele dia que ela apareceu aqui no vídeo, eu falei assim, foi ela, né? E eu falei assim, é fantástico. E eu acho que é isso, é essa alegria, é essa energia, é essa força de dizer assim, olha, não fujam dos problemas, eles existem, as doenças existem, elas são causadas na maior parte por nós mesmos, e a gente tem que enfrentar, porque não tem outro. Tirar na cabeça que são apenas ideias e colocar literalmente aqui, ó, isso aqui é o meu câncer, né? Aqui é a minha dor. Então a gente, ou então aqui está o meu irmão, a minha irmã, o marido e tal, colocar e tentar entender o que realmente está travando entre os dois. Então, em vez de ficar na cabeça, a gente ou buscar a pessoa, eu busquei todo mundo, eu fiz milhares de constelações e depois resolvi trazer, então trouxe minhas primas uma por uma aqui para a gente ver o que estava pegando, entendeu? Então, assim, esse movimento para a gente poder limpar as relações é maravilhoso. Nossa, então isso dá mais leveza, gente. A cabeça, né, e o coração. E o que está mais, que eu tenho lido agora, o livro que nem saiu em Portugal, e aqui eu já estou louca, né? do Greg Braden, ele falando agora eu me falei dele, me perdi, mas peraí, daqui a pouco eu vou pegar de novo o que foi, vai ficar...
vai ficar na vontade. Vamos ver se aparece aí. Viu? E que você estava falando do livro das constelações, da relação, né, das pessoas que você chega e tem que realmente resolver. E a gente não faz isso. E muitas pessoas não acreditam, né? Não dão valor às constelações, mas é aquela história, se a gente tem duas partes de energia, essas energias, se elas estão bem, né? Se estão fluindo, se são positivas, num sistema familiar, é maravilhoso, né? Mas, assim, o grande problema são essas energias de ciúmes, de raiva, de se sentir excluída, de abortos, de assassinatos, de discórdias, de separações, dos vários tipos. Então, assim, a constelação familiar, né, ela contribui para que a gente possa compreender, ter uma visão sistêmica do nosso sistema, entendeu? Identificar quem não pôde dar. Então, assim, o quanto que eu percebi do meu pai e da minha mãe que eles não tinham para dar, não tinham recebido o suficiente para eu me sentir aceita e querida. Não é? Então, isso daí, a minha história de vida, eu tenho meu avô que foi assassinado, entendeu? O pai que morreu 3 meses depois, então, assim, são situações pesadas, né? Mas que a gente conseguiu alinhar. A gente conseguiu alinhar, entendeu? E isso é muito importante. É claro que é uma coisa diferente, porque são energias, mas se a gente for olhar cientificamente, isso existe mesmo, né? Então, é algo que vale a pena a gente perceber. Mas, olha, isso é muito importante, Ângela, porque nós, né, temos o costume de eu não me dou bem com isso, eu não me dou bem com aquilo, deixa para lá, é passado, eu não quero saber, mas no nosso inconsciente aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela carência ficou guardada. Então, e se transforma em doença. Exato. Aí a gente vai acumulando aquilo, é uma briga com o irmão, é um namorado ou um marido que a gente não está bem, é um filho que a gente discute, e isso tudo vai acumulando durante a trajetória inteira da nossa vida, né? Desde o nosso nascimento, e por questões até de antepassados, e essa carga energética a gente traz com a gente. Com certeza. Né? Então, isso chega um momento que não dá para carregar, fica pesado demais. Se a gente for levar para o plano material, imagina uma mala, depois uma sacola, um armário, depois uma casa e tudo assim nas nossas casas. Trambolhada. Porque a gente está carregando tudo isso, né? E eu acho que ele traz o Bert Hellinger, que descobriu essas ordens do amor nas tribos africanas, né? E ele percebeu essa energia que flui, né, de uma forma tão legal. Ele trouxe, né, crenças que são muito poderosas, né? Frases, ordens, né, que a gente pode estar passando para os filhos, para o marido, para os pais, né? E assim, porque eles não, sabe, olha, eu sinto muito, mas eu não tinha para te dar, agora eu tenho. Então, assim, é realmente emocionante a gente refazer essa teia, né, aí da família, essa rede familiar. E hoje em dia eu percebo que primos que estavam afastados, irmãos que não se falavam, crianças que foram né, muito tristes e meia de lado, elas estão todas fazendo parte, se incluindo e tal. É um processo, não é da noite para o dia, mas é uma coisa que dá para se fazer numa boa.
É uma mudança de consciência e de forma de estar. Com certeza. Né? Então, é importante que a gente possa, né? A gente, é aquela coisa, assim é se lhe parece, né? Do Pirandello. Então, assim, a gente vê o que a gente quer ver, e não a realidade, que é muito mais abrangente do que apenas uma percepção que está mexendo emocionalmente na gente. Agora eu me lembrei do Greg Braden, que ele fala que o coração ele é muito mais importante do que o pensamento. De onde vêm as emoções. E no coração não entra câncer. Câncer é o único órgão que não é, né, agredido pelo câncer. Olha o poder dele. Então, assim, não é para desprezar o pensamento, mas o mais importante é a emoção, realmente a emoção. Se eu estou com uma emoção de tristeza, de raiva, de medo, aí fica mais complicado. Mas se eu estou olhando para a prosperidade, para a saúde, para o bem-estar e tal, entendeu? Ele reconhece isso e... Ó, aqui de novo. Caramba, importante. É verdade, é verdade. Bom, a minha é verdade. Não, mas eu acho muito importante. Desculpa, essa sua verdade é a verdade de todos nós. Só que uns percebem, outros não percebem, uns ignoram, até pelo nível evolutivo também de consciência, né? Então a gente também não pode exigir muito das pessoas. Cada um tem sua forma de estar, sua forma de acreditar, e às vezes a gente carrega tudo isso dentro da gente, às vezes precisa só de uma situação para nos despertar. E que bom que teve esse despertar com você foi tão abraçada pela sua família, que eles contribuíram também para isso. Porque se também eles não tivessem contribuído, talvez a sua caminhada seria justa, mas talvez você não tivesse se sentido tão abraçada, tão aconchegada como você precisava e deveria, né? Então, acho que é um grande exercício também de solidariedade de familiares, de amigos, de que a gente realmente precisa, todo mundo precisa um do outro, ninguém está aqui sozinho. Se fosse para a gente viver sozinho, a gente nascia sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém, ia viver pelo mundo aí, cada um seguindo o seu caminho. Então, eu acho muito, muito importante, Ângela, e fico muito feliz da gente estar junto agora celebrando. Dia 4 de abril, né, vai ser uma grande festa, e depois vocês vão estar aqui na Feira do Livro de Lisboa no início de junho, finalzinho de maio, no início de junho. Então, tem muita coisa aí para a gente ainda divulgar, para a gente falar, para a gente conversar, muitas superações, e você está sendo um grande exemplo para mim. Foi um grande presente ter te conhecido nesse seu momento, porque eu também estava precisando ler um livro assim, estava precisando ouvir suas histórias, estava precisando ter essa energia boa que você tem. E todas nós mulheres, quando a gente chega na fase dos 50 anos, chega uma hora que a gente olha para trás assim, peraí, tem alguma coisa que a gente tem que mudar. Né? Eu acho que todas as mulheres passam por isso, principalmente nós mulheres. Então, às vezes, demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todas nós somos convocadas a essa mudança em algum momento da nossa vida. Talvez, acho que até mais que os homens, não sei, alguma coisa, eu acho que ligada, conectada aí com as energias do universo, mas eu percebo que as mulheres são as mais convocadas para esse tipo de transformação, talvez porque a gente doe mais amor, né? A gente dá a luz, a gente dá amor, a gente dá a vida. Então, eu acho que nós somos também esses canais de transformação para agregar, para transformar não só a nós mesmos, mas como o mundo. Então, eu te agradeço muito, eu fico muito feliz. O que você quiser, o tempo é seu, tá? Eu estou aqui colocando essas ideias. Eu só quero registrar uma coisa. Você tinha sugerido um título para... E aí, eu, lendo esse novo livro aqui do Greg Braden, veio essa frase, como é? Nós somos arquitetos, né, da nossa cura. Né? Então, assim, eu faço uma grande homenagem ao meu pai, Sérgio Rodrigues, que é uma pessoa conhecida mundialmente
por ter sido um dos grandes criadores do móvel brasileiro e moderno, né? Então, assim, é interessante porque várias pessoas me perguntam sobre a história do papai na família, né? Existe o mito, existe, né, a pessoa física. Então, assim, resgatar a minha relação com o papai, que sempre foi muito forte, né? E vendo a participação dele em cada etapa da minha vida, né, até a morte dele em 2014, e até na hora do meu autotransplante, foi no dia 22 de setembro, não foi nada combinado, que é o aniversário dele, foi lá. Então, assim, eu também quero honrar e estou fazendo um trabalho aí para o centenário dele, que vai ser uma coisa muito boa. Então, é importante porque tem esses detalhes também, né? O quanto que eu pude resgatar da minha mãe, tanta coisa que ela me deu, assim, e do meu pai. Então, isso daí não tem preço, né? Dos meus avós, dos meus tios, assim, é uma coisa... A gente ter consciência disso é uma coisa muito boa. Tá bom? Acho que não é por acaso que você está nessa família, né? Seu pai foi o mestre do designer dos móveis modernos e eu acho que esse legado, né, para todas as gerações. Eu não sou arquiteta, eu não sou designer, não lido com decoração, mas foi uma grande escola que mudou a visão, né? Teve um limite do que era antes e depois de todo esse trabalho que ele fez. Aí, de repente, você tem o tio que eu, quando era adolescente, ficava louca pelas coisas que ele escrevia, porque eu amo a palavra. Então, ler Nelson Rodrigues, ver todas aquelas sequências daquelas minisséries depois, né? E você ter essa família tão forte, né? Porque o que o Nelson Rodrigues escrevia não era coisa leve. O que o seu pai fez também não foi nada, não era só um arquiteto, um designer. Então, você veio com essa ancestralidade, com essa genética, com essa força de homens muito fortes também na sua família. Eu não, né, a sua mãe para sustentar tudo isso também. Então, a Ângela tinha que ter também essa força, esse veio, né, de ligação, porque nada é por acaso, né? Os nossos laços familiares e eu honro muito. Eu honro muito. Então, parabéns, Ângela, parabéns por tudo. Fico muito feliz por esse momento. Gratidão por estar aqui com a gente, também celebrando, né? Eu que agradeço. Esse momento também. E vamos juntas. Daqui a pouco, em breve, a gente vai dar um abraço. Com certeza. Ao vivo e a cores. Sim, muito, muito obrigada. Um beijo grande e obrigada a todos que estão nos acompanhando também. Com certeza. Obrigada a todo mundo.